Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 21 de setembro de 2021, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra, para nos edificar, nos alimentar. Quero pedir a você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe. Isso nos ajuda a crescer o canal. Quero agradecer a todos que comentam em nossas mensagens. Fernandinha Gama, Patrícia Della Célia, Ruth, Raíssa, Lucijane, Lucinelma, Clarice, Sandra, Paz, Divina, Isabel, Braga, Pastor Paulo Marra, irmã Maria Raimunda, mãe do Amauri, lá em Maracanaú, Ceará. Agradeço a todos. Se eu esqueci algum nome, me perdoe. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição através da conta que está aqui na descrição do vídeo, ou o Pix também está aqui na descrição do vídeo. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, vou repetir, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Ficar por aqui. É um livro do Rick Renner, um livro recente dele, do autor Rick Renner, que ele diz, o livro dele é Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco. Anteontem Celina pregou na igreja sobre esse livro. E Rick Renner, nesse livro, ele destaca que o resultado da imaturidade espiritual, da falta de experiência ou de conhecimento bíblico insuficiente, né, por causa dessa imaturidade, essa falta de experiência ou de conhecimento bíblico insuficiente, os líderes cristãos podem misturar influências venenosas a ensinamentos que, ao contrário, né, seriam benéficos aos ouvintes. Ou seja, misturam doutrinas, né, e doutrinas tem aí aos montes no mundo. A gente tem que ter cuidado
e eu sou cuidadoso com isso na igreja, que nós sigamos a doutrina, a palavra revelada. Na segunda carta de Pedro, Pedro fala no capítulo 3, do versículo 14 ao 18, ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos, quando nós olhamos para o mundo e vemos o que está acontecendo no mundo nos dias de hoje, assim como muitos estudiosos da Bíblia, nós verificamos que os sinais da volta do Senhor Jesus já se cumpriram todos. Estudiosos da Bíblia já dizem isso. A volta do Senhor Jesus é iminente, a qualquer momento, diante de tudo isso que a gente está vendo nesse cenário mundial. E Pedro disse que pessoas estavam deturpando e distorcendo a palavra de Deus, e a gente vê isso hoje. Ele fala em 3 tipos de pessoas que fizeram isso. E a gente vê hoje, querido, que no mundo existe doutrina para todo tipo de gosto. Não é assim. Eu li o texto, diz que um só Espírito, uma só palavra, um só Deus. Pedro fala aqui em 3 tipos de pessoas, né, que fizeram isso, que deturparam, que distorceram a palavra de Deus. Ele fala de pessoas ignorantes, ou seja, pessoas sem conhecimento adequado da palavra de Deus, que pegam um pedacinho só e daquele pedacinho criam uma doutrina. Ele fala de pessoas instáveis. E instabilidade, que de acordo com Paulo, é sinal de pessoas imaturas, é sinal de imaturidade espiritual. Meninos que são levados de um lado para outro, por todo o vento de doutrina, eu li lá em Efésios capítulo 4. Né? E também pessoas insubordinadas ou insubmissas, pessoas que não se submetem a ninguém, nem a nenhum princípio ou regra, nem mesmo a palavra. Eles pegam o que interessa da palavra e dali eles criam a doutrina. E Pedro estava alertando sobre essas pessoas, porque a influência delas fariam as pessoas cair. Paulo, escrevendo a Tito, na carta a Tito, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, Paulo diz: porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da incircuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras pregando o que não convém. Paulo fala que existem muitos insubordinados e enganadores. E ele ensina a Tito que essas pessoas são perigosas, porque são pessoas mal intencionadas. E chega a dizer que era preciso fazê-las calar, porque essas pessoas ensinavam o que não deviam, mas o que convinha. Paulo ainda adverte a Tito que pessoas faziam comércio com a palavra, pessoas que não prestavam contas a ninguém, nem mesmo a Deus, nem mesmo a palavra. Ele ainda disse: repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E hoje a gente vê isso, querido. No mundo está cheio de doutrinas e usam até a Bíblia, mas a interpretação é completamente contrária ao que a palavra de Deus diz, o conjunto. Porque você não pode pegar um versículo isolado e fazer dele uma doutrina. É interessante ver Paulo sendo enfático, querido, com pessoas assim. Pois essas pessoas não estavam debaixo de nenhuma liderança. E elas eram tidas como perigosas. Tem gente que conhece o suficiente da palavra para se tornar perigoso. Muitas pessoas se alimentam espiritualmente apenas pela internet. E na internet tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins e perigosas.
Existem pessoas crentes que ministram coisas que são contrárias ao que cremos. E nós devemos nos afastar delas, queridos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu já fui perguntado por pessoas na igreja. Me perguntaram coisas que não tem nada a ver com a doutrina da palavra. E eu falei, você está escutando que canal? Onde você ouviu isso? E a pessoa veio me falar e eu observei pelo que ela falou. Eu falei, olha, o que você está ouvindo é uma seita. Que fala sobre isso. Ela falou, isso mesmo, pastor. Eu falei, então, você está buscando uma fonte errada. Você tem os canais da igreja, você tem os livros aqui na livraria, que já são selecionados, né, segundo a doutrina, para que você não caia nesse engano. Então você está, por isso que está havendo essa confusão na sua mente. Aí você mistura velha aliança com nova aliança, guarda-sábado, isso, aquilo, outro, e aí daqui um pouco você está totalmente confuso. Sabe que toda convicção é gerada quando a gente se expõe ao conhecimento. E esse princípio, né, de se expor ao conhecimento gera a convicção, vale tanto para o bebê espiritual quanto para a pessoa que é madura espiritual. A gente não pode saber que tem alguém ministrando algo contrário à palavra e ficar quieto. Por quê? Porque aquilo que você tem de correto, de princípio correto da palavra, pode ser deturpado ou eliminado do seu espírito por causa do ensino incorreto que você está ouvindo. Tem muita gente boa pregando na internet? Tem. Mas tem muitos que não têm pastor, que não são treinadas, que não são corrigidas, que não são submissas a ninguém, que pregam apenas experiências espirituais e não a palavra, que pegam um pontinho da palavra e que geram uma doutrina. Eu vejo muita gente aí enganadas para se tornarem ricas. Eu já vi isso. Sem entender o que significa essa palavra rica no original. No original, querido, a palavra ser rico, não tem nada a ver com o significado de rico no português. Rico no original é a pessoa ser suprida em suas necessidades. E rico em português é a pessoa milionária que tem bilhões de contas no banco, de milhões de dólares no banco, de reais no banco. Mas segundo a palavra, rico é suprido nas suas necessidades. Próspero, em todas as suas necessidades supridas. Pessoa com a família equilibrada. Pessoa com todas as suas necessidades supridas. Isso é ser rico, segundo a palavra. E não o que as pessoas dizem aí. Aí, por não conhecerem, né, corretamente a palavra, aí começam a criar doutrinas e pessoas são enganadas, são arrastadas. Você vai ficar rico, você vai ficar milionário. E não é assim que as coisas acontecem. Amém, queridos? Coisa boa é a gente ser corrigido. Coisa boa é você estar submisso à liderança, a uma igreja que te supervisiona, que te orienta, que prega a palavra, que te ensina. Igreja, querido, é uma ideia de Deus. E Deus colocou essa visão claramente. Submissão e autoridade. É segurança prestar contas. É segurança atentarmos para o nosso caráter, a nossa conduta. Pode ser, querido, que para você pareça que a submissão é um fator limitante, mas não é. Porque quando o problema acontece, quando o pipoco acontece, é bom a gente ter pessoas que para nos proteger, para nos ajudar, para nos orientar, para nos guiar. Principalmente antes do pipoco acontecer. Podemos conversar e pedir orientação. Quando você age debaixo de uma submissão, querido, isso te traz segurança. E é importante que você mantenha isso na sua vida. Você zele por isso. Importante. Paulo, o autor de Hebreus fala que a gente deve submeter aos líderes e que isso não seja pesado aos nossos líderes, porque eles velam pela nossa vida. Ah, pastor, mas eu não recebo ninguém que pregue diferente do que é ensinado na igreja, na minha casa. Mas o que você está assistindo pela internet?
os canais de YouTube, outros canais aí na internet. Que livros você está lendo? Tudo isso, querido, pode estar te influenciando. Tudo isso pode estar deturpando o ensino genuíno, puro da palavra de Deus que a sua igreja está ensinando. Provérbios capítulo 4 diz que isso, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós ali na igreja, eu tenho cuidado, na vida plena, de selecionar os livros que vão para a livraria, para que não haja mistura. Nós selecionamos as músicas que são cantadas na igreja, para que não haja mistura. Nós estamos pregando que Deus é bom, que Deus cura, que Deus salva, e a música está dizendo para Deus que Deus, quando pega, Ele mata, Ele dá vida, Ele mata. Queridos, que é isso? Às vezes, a gente já vê, eu já fui pregar em igrejas que o louvor, ele estava falando ao contrário do que era pregado pelo pastor. Amém? E eu tenho esse cuidado. Então, ouça o canal da sua igreja, olhe os livros que estão sendo recomendados na sua igreja, e leia esses livros, eles vão te ajudar. Você vai crescer e você vai permanecer na sã doutrina. Isso vai te ajudar, querido, isso é proteção para você. Amém? Cuidado com ao que você está exposto. Amém? Ao que você se expõe na internet e naquilo que você lê. Amém? É para te ajudar isso. Para que a gente não fique como um menino andando de um lado para o outro. Uma hora isso, uma hora aquilo. E não sabe, não tem firmeza naquilo que nós cremos. E é importante que você tenha firmeza no que você crê. Para que você avance. Para que você desfrute de tudo que você já tem. Temos uma escola de discípulos domingo 10 horas da manhã, que é uma coisa maravilhosa. Pegue. Se você ainda não entrou, entre no nosso canal do YouTube e assista às aulas que estão ensinadas ali na escola de discípulos. Assista os cultos da sua igreja, as palavras que são ministradas, tudo alinhado com a palavra de Deus. Bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. Pai, eu te agradeço por cada um que está aqui assistindo essa palavra, que ela seja libertadora, que seja animadora, que seja esclarecedora e que seja, Pai, um ponto de inflexão, de mudança na vida de cada um que está assistindo. E sobre a vida de cada um que está assistindo. E sobre cada um dos membros da Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro paz, saúde e alegria no nome de Jesus. Pai, te agradeço pela cura do Fernando e do Sérgio Bandeira. Te agradeço pela salvação e cura e libertação da família da Val, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael, Val, toda a família deles. Te agradeço, Pai, pela proteção dos teus anjos, ali para a Patrícia Mergulhão e Luiz Eduardo. Muito obrigado, Pai, pelo crescimento deles, no conhecimento do Senhor e da tua palavra. Te agradeço pela restauração da Joyce, Cami e toda a sua família, pela gravidez da Sara se concluindo com tudo funcionando bem, o bebê se desenvolvendo bem, e ao final um parto rápido e fácil, em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças e abençoo cada um que está assistindo, com paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fiquem na paz e até a próxima.